7 coisas que você nunca deve contar a ninguém. Tem uma habilidade que ninguém te ensina na escola, que não aparece em nenhum currículo, que não é celebrada em nenhuma cerimônia, mas que separa de forma silenciosa e definitiva as pessoas que constroem algo sólido das que ficam sempre começando do zero. Essa habilidade é saber o que não dizer. Vivemos numa época que valoriza a exposição, que trata a transparência como virtude absoluta, que confunde desabafo com coragem e silêncio com fraqueza. E nessa confusão, muitas pessoas entregam todos os dias informações que se voltam contra elas. Não porque o mundo é maldoso, mas porque palavras ditas no momento errado, para as pessoas erradas, sobre os assuntos errados, têm consequências reais. Os estoicos entenderam isso com uma profundidade que 2000 anos depois ainda é cirúrgica. Eles não pregavam o silêncio por timidez. Pregavam o silêncio como forma de poder, como forma de proteger o que está sendo construído, de preservar a energia que a palavra desperdiça e de manter o controle sobre a própria narrativa num mundo que tenta o tempo todo arrancar essa narrativa das suas mãos. Então, vamos falar sobre 7 coisas que você nunca deve contar a ninguém. Não por medo, não por desonestidade, mas por sabedoria. A primeira é a sua ambição antes de ela virar resultado. Existe uma armadilha sutil que funciona assim. Você tem uma ideia, um plano, uma direção que acende algo dentro de você. E a primeira coisa que você quer fazer é contar. Para alguém próximo, para um amigo, para a família. Você quer compartilhar aquela energia, quer ouvir que é uma boa ideia, quer que alguém confirme que você está no caminho certo. O problema é que quando você anuncia o que vai fazer antes de fazer, o seu cérebro recebe uma recompensa antecipada. Você ainda não construiu nada, mas já sentiu o prazer do reconhecimento. E esse prazer rouba parte da energia que deveria ir para a execução. A psicologia chama isso de intenção substituída. O estoicismo chamaria de vaidade precoce. Além disso, ao expor seus planos antes de ter dado os primeiros passos, você os coloca no tribunal de quem não construiu nada. O cético vai semear dúvida onde deveria haver convicção. O invejoso vai criar obstáculos sutis onde deveria haver caminho livre. E mesmo quem tem boa intenção pode dizer algo que quebra o fio interno que estava sustentando a sua determinação. Epicteto ensinava que é preferível que te considerem tolo e te encontrem sábio do que te considerem sábio e te encontrem tolo. A ambição guardada e executada em silêncio é incomparavelmente mais poderosa do que a ambição anunciada e nunca realizada. Deixe que as suas ações falem. Deixe que os resultados apareçam sem aviso prévio. A segunda coisa que você deve guardar são os seus medos e inseguranças mais profundos. Isso não quer dizer que você deve fingir que não tem medo. Quer dizer que existe uma diferença enorme entre processar um medo internamente e despejá-lo indiscriminadamente para qualquer pessoa que esteja disponível para ouvir. Quando você expõe suas inseguranças para quem não tem a capacidade ou o preparo para recebê-las, você está sujeito a 3 resultados ruins. O primeiro é a manipulação. Porque quem conhece seus pontos de vulnerabilidade tem acesso às alavancas que movem você. O segundo é a piedade vazia, que não resolve nada e ainda te enfraquece ao reforçar a narrativa de que você está em sofrimento. O terceiro é a amplificação, porque pessoas bem-intencionadas, mas despreparradas, podem transformar um medo administrável numa catástrofe imaginada. Sêneca escreveu que a maior parte da nossa aflição vem da antecipação dos problemas, não dos problemas em si. Quando você verbaliza um medo repetidamente, você o alimenta. Você o torna mais real, mais presente, mais difícil de superar. O caminho estoico é enfrentar esses fantasmas no tribunal interior, com razão e com honestidade,
antes de qualquer exposição externa. Guarde seus medos não para escondê-los de você mesmo, mas para processá-los em paz, sem interferência de quem não tem o mapa do seu interior. A terceira coisa que deve permanecer em silêncio são as falhas e erros das pessoas ao seu redor. Falar das falhas alheias é uma das formas mais comuns de desperdiçar energia mental e moral. Num grupo de amigos, num ambiente de trabalho, numa família, o hábito de comentar os erros de quem não está presente cria uma ilusão de superioridade que não constrói absolutamente nada. O estoicismo é direto sobre isso. O foco do praticante está na própria conduta, nos próprios pensamentos, nas próprias ações. Tudo o que está fora disso é, em alguma medida, território que você não controla e onde você não deveria gastar atenção. Quando você fala das falhas dos outros, você está desviando energia que poderia ir para o seu próprio aperfeiçoamento e depositando ela num lugar que não te pertence. E há um custo prático que vai além do filosófico. Quem semeia crítica e discórdia acaba sendo conhecido por isso. As pessoas ao redor passam a filtrar o que contam, passam a desconfiar, passam a se perguntar o que você diz sobre elas quando elas não estão presentes. A reputação de quem fala mal dos ausentes é sempre a de alguém que não pode ser completamente confiado. Guarde sua língua não por falta de opinião, mas por excesso de sabedoria. A quarta coisa é algo que surpreende muita gente quando aparece nessa lista: os seus atos de bondade. Os estoicos, e Marco Aurélio em particular, tinham uma posição muito clara sobre isso. Fazer o bem sem anunciar não é só humildade, é a única forma de garantir que a sua motivação seja genuína. Quando você pratica um ato de generosidade e imediatamente sente o impulso de contar, de registrar, de fazer com que as pessoas saibam, você está revelando que parte da motivação estava no reconhecimento, não na ação em si. E o reconhecimento externo como combustível para a virtude é um combustível instável. Quando ele não vem, quando a generosidade passa despercebida, você se ressente. E o ressentimento de quem fez o bem esperando o retorno é uma das formas mais sutis de corrupção moral que existem. Marco Aurélio escreveu que quando você faz um bem a alguém, não deixe que ele se sinta devedor. Seja você mesmo o devedor. Devedor da virtude, não credor da fama. A bondade praticada em silêncio fortalece o caráter de um jeito que a bondade praticada para a plateia nunca conseguiria. Ela calibra a bússola moral para o lugar certo, que é a ação em si, independentemente de quem vê. A quinta coisa que deve ser guardada com cuidado são as suas dificuldades e angústias. Existe uma diferença entre buscar apoio num círculo íntimo de confiança real e despejar os detalhes das suas lutas para qualquer pessoa que demonstre disponibilidade para ouvir. A primeira é sábia, a segunda é uma armadilha disfarçada de alívio. Quando você relata cada detalhe das suas dificuldades para pessoas que não têm nem a proximidade, nem a capacidade de ajudar de verdade, você está alimentando a própria negatividade ao reviver o problema em voz alta repetidamente. Está criando uma identidade em torno da dificuldade e as pessoas passam a te enxergar pelo filtro do problema que você conta. Está abrindo espaço para conselhos superficiais que mais confundem do que orientam. E, em alguns casos, está atraindo pessoas que se aproximam da sua vulnerabilidade não para ajudar, mas para usar. A resiliência estoica não é negar que as dificuldades existem. É processar essas dificuldades com razão, buscar soluções concretas, preservar a dignidade sobre a própria narrativa. Crates de Tebas ensinava que a liberdade real não está nas circunstâncias externas, mas na capacidade da alma de se governar. Governar a própria alma começa por não deixar que cada angústia vire assunto público antes de virar solução.
A sexta coisa que você deve manter em silêncio são os seus rancores e ressentimentos. Essa é talvez a mais difícil, porque o impulso de reviver uma injustiça sofrida, de contar para alguém o que aconteceu, de buscar validação para a sua dor, é um dos mais humanos que existem. A dor quer testemunha, o rancor quer eco. Mas o estoicismo é implacável aqui. A mente que se prende ao passado e alimenta ressentimentos está prejudicando a si mesma, não a quem causou o dano original. Quando você revive uma mágoa antiga em conversas repetidas, você não está processando. Você está mantendo a ferida aberta. Você está escolhendo, mesmo que inconscientemente, permanecer vinculado ao que te feriu. E enquanto esse vínculo existe, a pessoa ou a situação que te machucou continua tendo poder sobre o seu presente. Zenão ensinava que devemos processar o que a vida nos oferece com a razão, sem devolver ao mundo o que é impuro. O rancor é impuro. Ele envenena primeiro quem o carrega. Processar uma mágoa em silêncio, com honestidade e com razão, decidir o que fazer com ela e seguir em frente, é um ato de libertação que nenhuma conversa repetida sobre o passado vai conseguir oferecer. A sétima e última coisa são as suas opiniões quando elas ainda não foram forjadas pela reflexão. Vivemos no tempo da opinião instantânea. A tecnologia criou uma estrutura onde cada evento, cada notícia, cada polêmica pede uma resposta imediata. E quem não se posiciona na hora parece ausente, parece indiferente, parece sem convicção. Mas o estoico entende que falar sem ter pensado profundamente é um desperdício duplo. Primeiro, da própria palavra, que perde peso e credibilidade quando é emitida sobre tudo sem critério. Segundo, da própria mente, que poderia estar buscando compreensão real e está, em vez disso, gerando barulho. Cleantes, sucessor de Zenão na liderança do estoicismo, deixou a ideia de que a fala é um espelho da alma e é melhor que reflita a razão do que o tumulto. Cada vez que você fala antes de pensar, cada vez que emite um julgamento sem base sólida, cada vez que entra numa discussão apenas para se fazer ouvir, você está revelando o interior da sua mente num estado não trabalhado. E o mundo forma opiniões sobre você a partir disso. O silêncio aqui não é a ausência de pensamento, é a pausa necessária para que o pensamento se complete antes de virar palavra. É o espaço entre o estímulo e a resposta onde a sabedoria existe. Essas 7 coisas, quando guardadas com consciência, formam algo que nenhum argumento externo consegue construir por você. Uma fortaleza interior, não uma fortaleza de frieza, não um muro que impede conexão, mas uma estrutura interna que sustenta a sua estabilidade independentemente do que estiver acontecendo do lado de fora, que te protege da manipulação sem te isolar, que te mantém focado sem te tornar indiferente, que preserva a sua energia para o que realmente importa. O silêncio estoico não é vazio, é poder acumulado. É energia que não foi desperdiçada em exposição desnecessária, em defesas que não precisavam ser feitas, em conflitos que não precisavam ser travados, em aprovações que não precisavam ser buscadas. Cada vez que você guarda o que deveria ser guardado, você está escolhendo o poder sobre o alívio imediato. Você está escolhendo a construção sobre o desabafo. Você está escolhendo a sua própria narrativa sobre a aprovação alheia. E esse conjunto de escolhas, feito diariamente, em silêncio, sem plateia, é o que transforma uma pessoa comum numa pessoa que o mundo não consegue mais tirar do eixo.